Olá, eu sou a professora Daniele Nicolodelli, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e estou aqui para ministrar mais uma das aulas de iniciação à prática científica. Hoje nós vamos falar a respeito da ética na prática científica, da falsificação de dados à propriedade intelectual e ao plágio acadêmico. Essa é a primeira parte da aula. Serão duas aulas que vão englobar todas as nossas discussões a respeito desse tema. Agora, nós vamos ver rapidamente um histórico do plágio no mundo acadêmico, científico e literário. Também falaremos sobre o surgimento de eventos específicos para tratar da fraude acadêmica. Vamos conhecer a definição de 3 tipos de fraude. Vamos falar sobre valores associados ao trabalho e à produção científica nos dias atuais e as suas implicações, sobre medidas tomadas a respeito dessas fraudes, e algumas definições e questões legais sobre a fraude e a apropriação intelectual. Basicamente, as nossas 2 videoaulas vão utilizar como referência básica esses 3 artigos. Nesta primeira parte, nós vamos enfatizar o primeiro, chamado Ética e Integridade na Ciência, da responsabilidade do cientista à responsabilidade coletiva, de autoria de Maria Russo. Antes de entrar na discussão do artigo, eu gostaria de apresentar para vocês algumas definições importantes. Eu busquei na Biblioteca Nacional a definição de propriedade intelectual. A resposta que eu encontrei foi essa aqui. A propriedade intelectual protege as criações intelectuais, facultando aos seus titulares direitos econômicos, os quais ditam a forma de comercialização, circulação, utilização e produção de bens intelectuais ou dos produtos e serviços que incorporam tais criações intelectuais. A propriedade intelectual lida com os direitos de propriedades das coisas intangíveis, oriundas das inovações e criações da mente humana. Ela engloba os direitos autorais, os cultivares e a propriedade industrial. E aqui são citados, então, exemplos. Eu busquei também a definição de propriedade intelectual na Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Lá, eles dizem que a Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual define como propriedade intelectual a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, as interpretações dos artistas e intérpretes e as execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão. As invenções em todos os domínios da atividade humana, as descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como as firmas comerciais e denominações comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual dos domínios industrial, científico, literário e artístico. Vejam que essa definição da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela se assemelha muito à definição que nós encontramos na Biblioteca Nacional. Especialmente, se a gente acompanhar aqui os exemplos, eles também aparecem na definição da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, eu ainda busquei mais algumas questões na Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Uma obra autoral não precisa ser registrada para que esteja protegida, mas o registro facilita a garantia dos direitos autorais para problemas futuros na esfera judicial. O registro pode ser feito em diferentes órgãos, conforme o tipo de obra. As produções literárias em geral, científicas, artísticas, musicais e de cinema são registradas na Biblioteca Nacional. Já as composições musicais em geral, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fiquei curiosa para conhecer um pouco melhor essa Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E procurando no site deles, eu encontrei uma definição bastante interessante do que seria o copyright, os direitos autorais. Tá? Então, eles dizem que é um termo legal usado para descrever os direitos que criadores têm sobre suas obras
literárias e artísticas. Obras protegidas pelo copyright vão de livros, músicas, pinturas, esculturas e filmes, a programas computacionais, bancos de dados, propagandas, mapas e desenhos técnicos. Ainda, eu busquei nesse mesmo site a informação sobre o conceito de patente, que é um direito exclusivo concedido a uma invenção, que é um produto ou processo que provê, em geral, um novo método de fazer algo, ou oferece uma nova solução técnica para um problema. Para obter uma patente, as informações técnicas sobre a invenção devem ser divulgadas ao público em um pedido de patente. Esses dois tipos, talvez, sejam os que vocês mais vão lidar, né, nas suas carreiras. Mas, apesar daqueles dois serem os principais, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual lida ainda com a propriedade intelectual de desenhos industriais, indicações geográficas, segredos comerciais e marcas registradas. Eu fiquei curiosa para saber, né, qual era a legislação no Brasil que tratava, né, dessa questão da proteção dos direitos autorais. Então, a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, é aquela que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Eu não vou trazer aqui o texto da lei integralmente. Eu sugiro que vocês peguem a referência, né, a indicação do site, que vai estar disponível na descrição do vídeo, e que vocês vão conhecê-la em sua totalidade. Tá? Só para ilustrar, são 8 títulos. O primeiro, das disposições preliminares, o segundo, das obras intelectuais, e dele nós vamos ver um pequeno recorte, dos direitos do autor, da utilização de obras intelectuais e dos fonogramas. Depois, né, no título 5, dos direitos conexos, das associações de titulares de direitos de autor e dos que lhes são conexos, das sanções às violações de direitos autorais, outro título super importante, e das disposições finais e transitórias. Eu trouxe aqui só uma descrição, então, do título 2, mais especificamente do capítulo 1, porque eu achei que seria interessante que vocês conhecessem especialmente esse, tá? Então, o título 2, que trata das obras intelectuais, é organizado em 3 capítulos. O primeiro, das obras protegidas. O segundo, da autoria das obras intelectuais. E o terceiro, do registro das obras intelectuais. Nesse capítulo 1, né, estão aí os artigos 7º ao 10. No artigo 7º, então, há uma lista enorme de quais são as obras intelectuais protegidas por lei. No artigo 8º, a lista daquelas obras que não são objeto de proteção, tá? No artigo 9º, fala-se na questão da cópia de obra plástica feita pelo próprio autor, e no artigo 10 enuncia-se o que abrange a proteção à obra intelectual. Como eu falei agora há pouco, também é interessante conhecer, né, o título 7, que fala das sanções às violações de direitos autorais. Na verdade, é interessante conhecer a lei inteira, tá? Mas esses títulos seriam os que eu destacaria aqui para vocês. E a questão dos crimes, então, né, que estão ali também discutidos no título 7 da lei, né? Eu achei aqui uma referência de André Tise, um texto de André Tise, né, no qual ele fala que, no intuito de proteger a propriedade intelectual, além de possíveis pleitos indenizatórios de caráter civil, então, a pessoa que sofreu, né, a cópia, né, a apropriação indevida, enfim, ela pode solicitar indenização, que as vítimas poderão direcionar aquele que viola os seus direitos. Nossa legislação também caracteriza esses atos ilícitos como crimes, tá? Então, a apropriação indevida de uma propriedade intelectual é considerada crime.
tá? A violação do direito autoral está regrada no próprio Código Penal brasileiro, notadamente no artigo 184, o qual estabelece pena que varia de 3 meses a detenção de 4 anos de reclusão. Então, quando a gente fala que ao tratar de plágio, de cópia, né, nós estamos falando de coisa séria, aqui temos, né, então, a confirmação, tá? Estamos falando de coisa séria, sim, estamos falando de crime que pode ter uma implicação, inclusive, de reclusão. Tá? Então, eu queria trazer essas definições para vocês aqui de propriedade intelectual. Queria falar no copyright, falar na patente, porque podem ser tipos de propriedades que vocês vão, né, acabar lidando mais nas suas carreiras. Dar conhecimento de outras e que existe uma legislação que fala dessa questão dos direitos autorais no Brasil, né, e existe uma sanção, inclusive, para a violação dos direitos autorais, tá? Então, é uma questão bastante importante. Agora, eu vou trazer para vocês, então, a discussão da Russo, tá? No seu artigo de 2014 sobre a ética e a integridade na ciência. Bom, a autora nos conta que a discussão sistemática sobre ética e integridade na ciência é relativamente recente no Brasil, mas que em termos de mundo, essa já é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo. A autora organiza o seu artigo com base em 3 perguntas. Então, ela faz 3 perguntas e o artigo todo vai servir para ir traçando, então, né, uma compreensão e um conjunto de respostas para essas perguntas. A primeira é: somos menos éticos e menos íntegros que nossos antepassados? A segunda: que valores estão acoplados ao trabalho e à publicação científica hoje? E a terceira: vigiar, punir, prevenir ou transformar. Onde estamos e para onde queremos ir? Bom, vamos então para a primeira pergunta. Somos menos éticos e menos íntegros que nossos antepassados? Tá? Então, ela nos conta que essa história de plágio, de falsificação, não é recente no meio intelectual, científico ou literário, tá? Que o plágio, ele sempre existiu, mas que nem sempre ele foi considerado um problema grave. Então, existiram vários momentos aí na história em que o plágio era, inclusive, considerado como parte do aprendizado, como uma apropriação necessária para se aprender alguma coisa, tá? Foi com a modernidade, então, que a autenticidade se tornou marca da individualidade. E será essa necessidade de manter sua individualidade e identidade que vai fazer que o plágio seja considerado um ato moralmente condenável e inaceitável, tá? Então, o plágio passa de algo inocente para algo mais problemático, tá? Ela cita, então, que é por volta de 1800 que o plágio insurge nas humanidades, mais especificamente nas letras, adquirindo um sentido pejorativo, tá? Como sendo o roubo de um texto, né? E aí ela lembra que se voltarmos para a literatura a partir da década de 80, iremos verificar que o plágio será enquadrado como um tipo de fraude inadmissível, dentro de um novo contexto sobre a discussão ética e integridade da pesquisa. Bom, então, a autora começa a levantar a questão, né? O que aconteceu e que fez mudar essa compreensão, esse panorama a respeito do plágio? Primeiro, como parte de um aprendizado e, de repente, como roubo de um texto, né? Como uma fraude, tá? O que aconteceu aí? Então, para dar conta dessa questão, ela vai para 1980, tá? E nos conta que nos Estados Unidos, nessa época, revistas científicas começaram a sinalizar os casos de fraude. E aí, quando começou-se a sinalizar, esses casos foram tomando grandes dimensões, eles foram sendo espalhados pela mídia, tá? E aí eles começaram a chamar a atenção, tanto do público acadêmico quanto do público em geral, né? Do público leigo, enfim. E
Então, com isso, devido a toda essa mediatização da informação sobre as fraudes, né, começou-se a exigir um posicionamento por parte dos principais atores. Nessa época, começaram a se desenvolver trabalhos sobre o impacto das fraudes no conhecimento, que poderiam colocar em risco também a confiança da sociedade na ciência, né? Se a gente começa a cometer fraude dentro da ciência, isso começa a se tornar público e começa a se divulgar, então a crença na ciência começa a ficar abalada, né? Que conhecimento é esse? Seguro, né? Passaram a ser providenciados, então, códigos de conduta, visando a ética e a integridade nas pesquisas. A questão da integridade e da honestidade dos dados científicos só se tornará uma preocupação legítima a partir da década de 80, quando passamos a ver a elaboração explícita de políticas voltadas para a questão da integridade da pesquisa, distinguindo-as das políticas voltadas unicamente para a questão da ética. Iniciaram-se, então, nessa época, as conferências mundiais a respeito dessa temática, eventos organizados e pensados a respeito da temática da fraude no meio acadêmico. Para nos inserir melhor nesse assunto, a autora nos mostra que existem vários tipos de fraude, mas que tem 3 tipos de fraude que são muito graves e muito característicos, tá? Que é a fabricação de dados, a falsificação de dados e o plágio. Né? O plágio, provavelmente, vocês já estão conhecendo aí mais tempo, né? Mas talvez vocês não entendam ainda a fabricação de dados e a falsificação, tá? Que são outras formas. Vamos lá. A fabricação de dados está relacionada ao ato de inventar os itens da sua pesquisa, seja ele qual for, o método, o resultado, tá? É muito sério isso. É criar alguma coisa que não foi feita, tá? Então, dizer que a pesquisa foi realizada através de um método que não foi, né? Ou que o resultado, sei lá, é criado, mas não foi oriundo daquela metodologia que se propôs, né, no trabalho acadêmico, tá? A falsificação de dados, então, é o ato de modificar os dados, arranjá-los para que eles se adaptem àquilo que o pesquisador supõe ser necessário para garantir sua hipótese. Vocês lembram que a pesquisa acadêmica ela parte de um problema de pesquisa, né? E ao problema de pesquisa estão associados objetivos, estão associadas hipóteses, né? E muitas vezes, durante uma pesquisa, você pode ser levado a uma conclusão de que a sua hipótese não é verdadeira, de que a sua hipótese é inválida, né? E quando chega nesse cenário aí, tem pesquisadores que não aceitam, que não entendem, né? Que vão modificar ou a metodologia, ou vão modificar, né, os dados, tá? Para que eles, na verdade, corroborem aquela sua hipótese inicial. Tá? Então, é mentir, criar, falsificar dados para que, de repente, aquela pesquisa que se mostrava contrária a um conjunto de hipóteses passe a corroborá-la, tá? E o plágio em si, né, é o ato de copiar sem dar qualquer referência da fonte ou do autor do qual se copia, tá? Esse, né, já mais conhecido. Eu quero trazer para vocês aqui 3 exemplos sobre essas diferentes categorias de fraude acadêmica, né? Para que vocês vejam como que a gente lida com essa questão da fraude em situações concretas. O primeiro exemplo é esse artigo de 2014, tá? Do G1, que chama FAPESP divulga fraudes científicas e punições a pesquisadores. Tá? Ele foi escrito, então, por Eduardo Carvalho. Bom, nesse artigo, então, o Eduardo Carvalho vai contar pra gente que, naquela ocasião, né, a FAPESP identificou 5 casos de violação
da questão das boas práticas científicas, tá? Então, são 5 pesquisadores que foram denunciados por estarem cometendo fraude, tá? As acusações, como diz aqui, eu sei que tá pequenininho, tá? Mas aqui embaixo diz: as acusações, entre elas de falsa coautoria, plágio e fabricação de dados, foram analisadas sob sigilo pela Fundação, dentro da política de boas práticas científicas criada em 2011. Vejam, então é recente, né? Reforçada por uma portaria de 2013, que prevê a publicação dos nomes por tempo indeterminado no site da instituição, ou seja, aqueles pesquisadores que forem descobertos na prática de fraudes terão seus nomes publicados no site da FAPESP por tempo indeterminado, além das más condutas e da punição concedida, tá? Então, assim, é uma exposição, né? Então, é sério, ninguém quer ter o seu nome exposto e associado a uma fraude acadêmica, né? Então, é uma forma que eles encontraram de mostrar e punir, de certa maneira, né, aqueles que cometeram o problema. O segundo artigo que eu vou mostrar para vocês, a segunda página, né, é da Revista de Administração Contemporânea. Lá, eles têm uma seção, assim como a maioria das revistas acadêmicas, tá? Eles têm uma seção que fala sobre essa questão do plágio, né, da falsificação e tal. Então, eles têm uma seção chamada Antiplágio e Falsificação de Dados. E dizem que uma pequena porcentagem dos artigos que são submetidos a essa revista não atendem às nossas diretrizes de ética e até mesmo alguns desses casos são suspeitos de plágio. A RAC considera o plágio uma ofensa muito séria. É uma forma ilegal de copiar, tá? E aí eles vão trazer aqui alguns exemplos de plágio, alguns exemplos de não plágio, como não plagiar, enfim. Já vou mostrar para vocês todas as informações super ricas que tem no site dessa revista. Por fim, o terceiro exemplo vai ser do site da Embrapa, tá? Eles têm uma seção lá no site deles denominada Conceitos e Normas Editoriais, tá? Então vejam só. Primeiro aqui, no site da Biblioteca da Embrapa, tem um manual de editoração da Embrapa, depois vem essa seção, tá? De conceitos e normas editoriais, e esse texto, chamado Plágio e outras condutas antiéticas na comunidade científica, tá? Então, a Embrapa ressalta que o plágio é considerado uma das mais graves condutas antiéticas e está categorizado no mesmo patamar da fabricação e falsificação de dados, informações, procedimentos e resultados. Ele pode assumir diferentes formas e intensidades, da cópia literal à paráfrase. Nós vamos falar da questão da paráfrase na nossa segunda parte dessa videoaula, tá? É super importante que vocês aprendam a fazer uma citação indireta, que vocês aprendam a parafrasear um texto para fazer da maneira correta e não incorrer em plágio, tá? Então, o plágio pode ser da cópia literal à paráfrase sem a devida citação do trabalho que os originou, tá? E aí eles vão categorizar essas formas de fraude acadêmicas, né, em muito graves e menos graves, tá? E essa categorização, então, eles dizem que é oriunda, né, do trabalho de Santos, 2011, certo? Vamos lá dar uma olhadinha agora. A primeira notícia, então, nosso exemplo 1, né, esse texto aqui a respeito da FAPESP, tá? Já falei para vocês da autoria, né, da página, então aqui tem o resumo que a gente já viu, né? E depois, vejam, tá? Eles trazem aqui os casos que são analisados, esses 5 casos, então uma descrição. Eles descrevem cada um deles e depois eles buscam, tá, contactar esses autores e fazer um diálogo com esses autores, esses pesquisadores, né, para falar sobre esses casos de cópia, de fraude, enfim, né. Então, vocês vão poder ler com muita calma esse artigo, tá? A última sessão é essa sobre transparência nas universidades, tem bastante coisa bacana aqui. Eu só vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Só vou pegar um pequeno recorte aqui do artigo para a gente conhecer.
Então, dos casos analisados, olha só. De acordo com a FAPESP, receberam sanções os pesquisadores Andrei Mar Soares, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, Javier Amadeu, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Antônio José Baloni, do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas, Flávio Vilela, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, em Pirassununga, e Cláudio Airoldi, do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, tá? E aí aqui, então, como eu falei para vocês, né? Cada um deles descreve aí uma das situações. Eu vou escolher aqui, por exemplo. Amadeu foi processado por plágio após reproduzir em seu trabalho de pós-doutorado, sem aspas, o que caracteriza uma citação, um trecho de 30 linhas do livro As Revoluções do Poder, tá? Ele foi acusado de saber da falha e ser negligente, e terá que devolver as mensalidades recebidas da bolsa, além de ficar impedido de obter novos auxílios, tá? Então foi lá, copiou 30 linhas de um determinado livro, manteve isso no trabalho, não fez a citação direta, que é entre aspas, com a referência, né, antes ou depois. E aí, né? E aí vai ter que devolver a bolsa, tá? Vamos ver. Vilela é acusado de falsa autoria de artigos incluídos na plataforma Lattes. Falsa autoria, tá? Ele não é autor de artigos que ele disse ser autor, tá? Isso é muito sério, né? Do CNPq e tal. Por isso, também perdeu financiamentos e está impedido de pedir verbas à FAPESP por 3 anos. Vejam, cada caso tem uma sanção diferente, tá? De acordo com aquela fraude que foi cometida. Tá? Então, assim, mais uma vez eu digo, se vocês ainda têm alguma dúvida de que essa questão é séria, mostro aqui pra vocês, né? Que é, tá? O segundo site que eu queria apresentar é esse da Revista de Administração Contemporânea. Lembram, né? Aqueles que recebem de vez em quando trabalhos que muitas vezes têm plágios, enfim, não estão de acordo com as políticas deles, né? E aí, na sequência, eles apresentam exemplos de plágio, a declaração antiplágio, que no caso, né, então aquela pessoa que submete um trabalho tem que dizer que entende, conhece a política sobre plágio, né, da revista, dicas para evitar o plágio e as políticas para falsificação e fabricação de dados, tá? Então, é uma página aqui bastante interessante e bacana de conhecer. E, inclusive, uma tarefa para vocês, tá? Uma possível tarefa aí. Entrar em alguns periódicos das suas áreas, tá? E dar uma olhada, quais são as políticas editoriais, onde fala sobre essa questão de plágio, tá? Porque a maioria dos periódicos fala alguma coisa sobre isso, então vale a pena dar uma olhada, né? O que fala a esse respeito, as revistas de nutrição, as revistas de química ou de ensino de química, tá? Eu só quero mostrar, então, os exemplos de plágio. Vamos lá. Copiando e colando da internet, postando em outro lugar sem a citação adequada, colocando seu nome no ensaio ou projeto de outra pessoa, copiando o texto exato do texto de outra pessoa, usando a foto, né? Fiquem atentos, até essa questão, lembram da aula sobre as normas da BNT, né? Até os quadros, os diagramas, as figuras precisam ter a fonte explicitada, tá? Então, é plágio também, né? Quando você está usando a foto, diagrama, tabelas, sons ou ideias de outras pessoas sem a citação adequada. Apresentar pesquisas com suas próprias palavras sem fornecer referências. Muitas pessoas me perguntaram na prova, tá? Ai, prof, mas eu vou escrever com as minhas palavras, então eu não preciso citar referências. Não. Tá? Porque as suas palavras naquele momento vão ser construídas a partir daquilo que você ouviu em aula, daquilo que você leu, daquilo que você estudou. Então, as suas palavras, que bom, são suas, né? É bom que você consiga colocar um texto nas suas palavras, mas precisa, ainda assim, tomar o cuidado para, quando necessário, fazer as devidas citações, fazer as devidas referências, tá? Adquirir o texto de outra pessoa e usá-lo como seu,
apresentar ideias no mesmo formato e ordem de sua fonte de pesquisa, tá? Vejam isso aqui, ó. Apresentar ideias no mesmo formato e ordem da sua fonte de pesquisa. Então, imagine que vocês vão pesquisar alguma coisa num determinado artigo, e quando vocês vão escrever o seu artigo, vocês seguem a mesma sequência do artigo original, tá? Então, também é uma forma de plágio, tem que tomar cuidado. E ainda, as dicas para evitar o plágio, tá? Então, olha só. Aprenda as expectativas de citação para cada curso. Ao fazer anotações para um trabalho, não deixe de citar as fontes, para não se confundir mais tarde. Quando você pesquisa online, não deixe de encontrar a fonte original das informações. Isso é super importante, tá? Pois é possível que os sites plagiem. Se você estiver realmente preocupado, pergunte ao seu professor se você pode enviar um rascunho para que ele possa verificar as suas citações. Em caso de dúvida, os autores devem citar. E aí aqui, né, é melhor ter muitas citações do que poucas, tá? Então, cita, não copia, não assume o texto de outra pessoa, a fala de outra pessoa como sendo sua, tá? Melhor citar mais do que não citar. Por fim, nosso terceiro exemplo, no site da Embrapa, tá? O texto, então, chamado Plágio e Outras Condutas Antiéticas na Comunicação Científica. Eu já havia mostrado para vocês que aqui eles definem o plágio, né? E que na sequência, então, eles vão categorizar essas fraudes entre muito graves e menos graves, tá? E essa categorização respeita a referência, então, aqui, né, de Santos 2011. Tá? Os desvios de conduta graves são aqueles que a gente já conheceu. A fabricação de dados, a falsificação de dados e informações, procedimentos e resultados e o plágio, tá? Depois, existem os desvios de conduta menos graves, que seriam a atribuição incorreta da autoria, o autoplágio, a ocultação de potenciais conflitos de interesse, a conservação inadequada dos registros de pesquisa, a omissão de dados, de modo a dificultar a replicação de experimentos, tá? Porque, bom, se eu produzo um resultado na ciência, para que esse resultado seja validado, para que esse resultado seja testado, ou seja, falseado, né? É preciso que outros pesquisadores possam chegar a esses mesmos dados, né? Então, a sua pesquisa, os seus resultados, eles precisam ser replicáveis, tá? Senão, eles não vão fazer parte dessa comunidade científica, né? Então, se você faz parte de uma comunidade científica e você está produzindo um resultado científico, esse resultado deve ir para a comunidade de modo que ela possa também replicar, né? Avaliar se não tem nenhum tipo de erro, avaliar se a metodologia foi a mais adequada ou não para chegar naqueles resultados, enfim. Então, replicar dentro da própria ciência, né? Em diferentes condições e tal. Se você omite os dados, né, e você dificulta isso, você também está tendo um desvio de conduta, tá? A retenção injustificada de informações, de modo a dificultar que a linha de pesquisa seja desenvolvida por outros pesquisadores, certo? Tem os dois a ver com aquilo que eu acabei de falar para vocês. Depois, gente, então, eles vão descrever essas condutas antiéticas e vão fazer recomendações para prevenir o risco de sua ocorrência, tá? Então, essa página é bem completa e bem legal. Vai aparecer a fabricação de dados, o que é, né? Falsificação de dados, o que é? Plágio, o que é, tá? Por aí vai. Qual a recomendação para não incorrer em plágio, tá, gente? Não vou conseguir ler tudo aqui com vocês, mas fica a referência na descrição do vídeo para que vocês possam entrar aqui e dar uma olhada e conhecer melhor. Voltando aos nossos slides, voltando ao nosso artigo sobre ética e integridade na ciência, de autoria de Russo, né? Estamos ainda na nossa primeira pergunta. Lembram? O artigo dela responderia a 3, tá? Somos menos éticos e menos íntegros que nossos antepassados? Bom, ela já nos contou várias coisas a esse respeito, né? Falou sobre a história do plágio, que nem sempre foi uma coisa ruim, de repente se tornou, né, algo gravíssimo, né? Uma fraude muito significativa. A gente viu algumas definições, depois viu os exemplos,
Tá? Então, essas definições, né, de plágio, de plágio, falsificação ou fabricação de dados, elas serviram para que se produzisse mais trabalho sobre o tema. Então, a partir do momento que se categoriza as fraudes, vai se fazendo artigos e trabalhos acadêmicos para classificar casos reais, quantificar, né, para criar um panorama do tamanho e da gravidade da situação. Tá? Podemos constatar que duas coisas pareciam ocorrer quase que concomitantemente: a detecção da fraude e a elaboração de códigos e dispositivos na tentativa de coibi-la. Tá? A segunda questão se refere aos valores acoplados ao trabalho e à publicação científica hoje. Tá? Então, quais são os valores acoplados ao trabalho e à publicação científica nos dias atuais? Bom, ela nos lembra que a partir de 1980, então que desde 1980, a medida da produtividade das instituições de pesquisa passou a ser feita através do número de publicações, ou seja, os pesquisadores começaram a ser pressionados para produzir. Aumentar o número de publicações, tá? Passou-se muito mais a valorizar a quantidade de trabalhos do que a qualidade, tá? Isso leva a alguns problemas. Por exemplo, se você tem que ter muitas publicações, o que acontece? Vai chegar uma hora que você pode pensar assim, ó, em vez de eu publicar um artigo sobre determinado tema, eu vou dividir, entende? Então eu não vou publicar eu vou publicar 3, eu vou picar minha pesquisa em 3 partes e eu vou publicar 3 artigos. É o que a gente chama de fragmentação das produções científicas, né? Um movimento que começa a surgir para que a gente consiga dar conta dos números. Também a obtenção de financiamentos passou a ser relacionada, né, associada a essa questão da quantidade de trabalhos publicados, tá? Então, quanto mais trabalhos publicados tem o pesquisador, mais fácil mais bem colocado ele vai ficar, né, numa lista aí, num edital que seleciona pessoas para financiar, né? Então, ele vai obter financiamentos se ele tiver um número bom de pesquisas publicadas, tá? Então, ela entende aqui, a autora, né, e o que a gente vê de fato corrobora isso, que a partir daí nós tivemos, então, um grande passo para ruir com o comportamento ético entre pesquisadores, tá? A autora vai citar um dossiê canadense cujo nome está aqui, ó, no final dessa citação também, tá? Tá aqui em francês, vocês me desculpem que eu não sei pronunciar, mas é um dossiê canadense de 2009 que ela vai agora explicar pra gente, né? Então, ele vai trazer algumas informações interessantes, olha só. Dossiê de 2009, tá? Então, o governo canadense, na tentativa de aumentar sua produtividade, que é número de publicação, tá? E tirar maior proveito dos seus investimentos, acreditou ser vantajoso associar-se ao setor privado, o que teve efeito catastrófico para a pesquisa científica canadense. Fica aqui agora uma pergunta minha, tá? Para que vocês reflitam, para que vocês investiguem, para que vocês vão atrás dessa informação. Como é que andam as pesquisas dos seus professores? Vocês têm professores que estão fazendo pesquisas, produzindo pesquisas que são financiadas? Quem são esses órgãos de fomento? Quem são essas agências de fomento? Estão sendo financiados por órgãos públicos? Estão sendo financiados por instituições privadas? Como é que é isso? Tá? Essas questões, não que vocês vão sair por aí interrogando todos os professores, mas que são importantes e que vocês podem eventualmente conversar com professores que vocês tenham proximidade, com professores que vocês confiam, para conhecer melhor o curso no qual vocês estão inseridos, as possibilidades, né? Então, as limitações que trazem essas parcerias, as limitações que trazem esses financiamentos, mas também as possibilidades que abrem, tá? Então, é uma forma de vocês entenderem melhor o cenário da pesquisa e da produção de conhecimento nos cursos nos quais vocês estão inseridos, tá?
Esse dossiê canadense, ele chama atenção para um exemplo dessa erosão da integridade, tá? Então, a gente falava agora há pouco que a obtenção de financiamentos que tem como mérito a quantidade de trabalhos publicados, ou seja, quando se passou a valorizar mais a quantidade do que a qualidade para obter dinheiro para pesquisa, né, vinha então essa ruína do comportamento ético. Ela nos mostra, com esse dossiê do Canadá, um exemplo, tá? Que é o fenômeno da contratação de autores pelas indústrias farmacêuticas, no qual as próprias indústrias passaram a redigir os protocolos de pesquisa, tá? Então, as indústrias redigiam os protocolos de pesquisa, apoiando na discussão dos seus resultados, de seu próprio medicamento. Ao mesmo tempo, as indústrias farmacêuticas passaram a recrutar pesquisadores dispostos a emprestar seus nomes como possíveis autores desses trabalhos em troca de dinheiro e outras vantagens, tá? Bom, a fraude, né, essa violação aí dos direitos, enfim, ela é um produto da pressão sobre pesquisadores, de certa forma, né? Então, já que eu tenho que ter número, às vezes as pessoas apelam para tudo que é lado para conseguir, né? Então, fazem esse tipo de parceria, tem ali um grupo, né, e vão estar sempre publicando, mesmo sem se importar com a qualidade daquilo, né, daquela pesquisa, daqueles trabalhos, e a veracidade também dos seus resultados, né. Mas também a autora vai nos dizer que não é apenas isso, tá? Então, sim, é um produto da pressão sobre os pesquisadores, mas também a fraude só existe porque existe um meio que lhe é favorável, tá? E aí ela vai nos dizer que o meio acadêmico, o meio científico, ele sufoca, ele deixa receosos aqueles que não se encaixam no sistema de fraudes e eles passam a não querer vê-las. Então, digamos que um pesquisador super modesto, né, vai perceber uma situação de fraude de um pesquisador super renomado da sua instituição, tá? Bom, ele pode e deveria, de certa maneira, denunciar, né? Fazer com que aquela fraude viesse à tona para que aquele trabalho não pudesse ter continuidade, não pudesse ser publicado, não pudesse ser divulgado para a sociedade, né? Mas o que acontece é que a maioria dos pesquisadores acabam meio que tentando, como ela diz, né, não ver a situação de fraude do outro colega. Por quê? Olha a citação que a gente tem aqui embaixo, tá? A Russo traz pra gente uma pesquisa que foi desenvolvida por Kutcher e Kate Spiegel, em 2010, na qual foram entrevistados em torno de 2.000 pesquisadores, tá? E para esses pesquisadores foi perguntado se eles intervinham junto aos colegas quando viam algo em suas condutas que lhes parecia duvidoso ou errado. E aí, os resultados mostraram que muitos dos que tinham intervido, né, tiveram suas carreiras interrompidas, tá? Então, vocês estão vendo como fica difícil, né? Acaba ficando difícil, apesar de que, minha opinião, é de que a gente não pode perder a nossa integridade, mas enfim, né? Então, fazendo um panorama da situação, muitas vezes os pesquisadores não querem denunciar os casos fraudulentos porque tem medo da repressão, tem medo das sanções, né? E aí não é nem as sanções de crime, porque essas seriam do colega, mas as sanções mesmo trabalhistas, né? Sei lá, por exemplo, vai ser demitido, né? Perdeu o emprego porque você denunciou alguma situação, né? Tá? E aí a terceira e última pergunta que ela traz pra gente é: vigiar, punir, prevenir ou transformar? Onde estamos e para onde queremos ir, tá? Então, assim, o que aconteceu foi que as instituições passaram a criar dispositivos para coibir, sancionar, acompanhar esses casos de fraude. Vocês viram agora há pouco comigo o caso da FAPESP, né? Que ao identificar aqueles 5 casos de violação, fez o que a política deles dizia, né? Que é tornar público o nome daqueles pesquisadores e deixar lá no site da instituição, sei lá, pelo tempo que eles bem entenderem, né? Então é uma forma de coibir, é uma forma de punir, né?
No mundo inteiro são criados comitês de integridade, dossiês de integridade, códigos de ética e conduta e câmara de integridade são impostas em muitas universidades, sendo uma condição sine qua non para a obtenção de financiamentos de pesquisa. Então, muitas vezes hoje, né, a maioria das pesquisas precisa passar por uma comissão de ética, precisa passar por uma avaliação para que siga, por exemplo, para um financiamento, tá? Nós poderíamos nos perguntar, então, de que modo o conceito de responsabilidade poderia ser introduzido na ciência para garantir essa ética e integridade sem entrar em conflito com a noção de liberdade do conhecimento científico, tá? Então, o que ela vai dizer pra gente é que, ok, essas formas de punição, elas até vão funcionar, não é isso, né? Você vai coibir, você vai publicizar, vai deixar a pessoa passando uma vergonha horrível pelo que ela fez, tudo bem, mas ela gostaria de trazer uma outra perspectiva, tá? Uma perspectiva de que as pessoas precisam assumir responsabilidade pelas ações acadêmicas. Dá uma olhada aqui. Citando, então, Bergada, tá? A Russo vai nos dizer que um dos caminhos, né, em que ela afirma que a responsabilidade em face da pesquisa científica deve ser encarada como uma responsabilidade coletiva, pois todos deveriam se considerar implicados na questão do plágio e da fraude acadêmica, tá? Ou seja, olha só, pesquisador e toda a sociedade devem se sentir envolvidos na discussão sobre a fraude, pois suas consequências se alastram não só no sistema acadêmico, no sistema de conhecimento, mas também de forma diretamente nociva sobre a nossa vida no dia a dia, tá? Então, a fraude acadêmica repercute no meio acadêmico, mas também repercute na vida das pessoas. Vejam só um exemplo, tá? Um dado fraudado sobre um medicamento, por exemplo, sobre um agrotóxico, sobre um estudo climático, pode ter repercussões negativas imediatas sobre a sociedade. Porque esse tipo de dado, muitas vezes, orienta a implantação de políticas de saúde e políticas sociais, que são muitas vezes irrevogáveis, tá? Então, a responsabilidade como valor maior da ciência garante esse compromisso duplo entre cientista e sociedade, pois garante que ambos valorizam o conhecimento. Mais ainda, né, os valores dados aos critérios de publicação científica e classificação de autores deveriam urgentemente voltar-se para o quesito qualidade ao invés de quantidade. Então, a gente deveria conseguir superar esta forma, né, de produção acadêmica que quer números, né, em prol de uma forma que a gente pudesse produzir trabalhos de qualidade, né, mesmo que fossem menos, mas que a gente fizesse trabalhos de qualidade, tá? Para essa primeira parte da nossa videoaula, seria isso que eu teria para falar para vocês. Nós utilizamos aí, então, como base esse primeiro artigo, que eu já havia deixado o título e agora eu deixo a referência completa a vocês. Esses dois artigos aqui das referências básicas vão aparecer na nossa próxima parte da videoaula, tá? Na parte 2. Aqui nós citamos, então, a Revista de Administração Contemporânea, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a Biblioteca Nacional, a Lei número 9.610, né, que fala sobre essa questão dos direitos autorais. Vimos também a notícia de Carvalho, né, a respeito dos casos de fraude científica na FAPESP. Vimos o site da Embrapa, né, o texto sobre plágio e outras condutas antiéticas na comunicação científica. Nós vimos aqui que existem casos que são mais graves e menos graves, né? E também vimos a questão de como funciona aí a propriedade intelectual a partir do artigo de André Tise. Aqui estão também as duas referências à definição de copyright e à definição de patente da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.
Ficamos por aqui nessa primeira parte da nossa videoaula sobre a questão da fraude no meio acadêmico. Eu agradeço por vocês terem assistido e sugiro fortemente que continuem acompanhando a nossa discussão sobre esse tema na segunda parte da videoaula, que traz aí, então, mais algumas novas discussões para vocês. Até mais!